Já parou para pensar que algumas cidades que a gente conhece podem sumir do mapa para sempre? A gente está falando sério. Desastres naturais, mudanças climáticas e até a mão do homem estão colocando vários lugares em perigo. É um negócio sério, gente. No vídeo de hoje vamos viajar por 15 cidades que podem desaparecer em breve e entender o que está rolando nessa corrida contra o tempo. Veneza, a cidade que é puro charme com seus canais, está afundando aos pouquinhos. A cada esquina, a beleza histórica se mistura com a preocupação constante. A cada ano que passa, o risco de alagamentos aumenta e esse tesouro italiano fica na corda bamba. As marés altas, que antes eram eventos raros, agora são quase rotina. A verdade é que o nível do mar não para de subir. E as enchentes, que já são comuns, estão cada vez piores, ameaçando a existência da cidade. As ruas se transformam em rios e a vida cotidiana é interrompida. Pensaram em alguma solução? Claro, o projeto Mose está aí para tentar proteger Veneza, com suas barreiras submersas que se erguem para conter as águas. Mas os especialistas já avisaram, ele pode não ser suficiente para sempre. A tecnologia é impressionante, mas a natureza é imprevisível. Imagina só, em vez de gôndolas, a gente navegando por Veneza de barco de pesca. A tradição e o romance da cidade poderiam se perder. É um futuro que ninguém quer. A luta para salvar Veneza é urgente e precisa do esforço de todos. Bangkok, uma metrópole que pulsa energia e vida, está afundando num ritmo assustador, quase como se estivesse sendo engolida pela própria terra. A culpa? A gente mesmo. A extração desenfreada de água subterrânea é um dos maiores vilões. Tirar água do subsolo sem parar fez o chão ceder quase 2 centímetros por ano. É muito. E isso não é tudo. E para piorar, o nível do mar não ajuda. Só aumenta o problema, subindo cada vez mais. O resultado? O futuro da cidade está em jogo, com um cenário que parece saído de um filme de ficção científica. As previsões são claras. Grande parte de Bangkok pode estar debaixo d'água até 2050. É para pensar, né? Milhões de pessoas sem ter para onde ir, forçadas a abandonar suas casas. Marcos históricos engolidos pelas ondas, perdendo-se para sempre. É um cenário de partir do coração, uma tragédia que afeta a todos. Jakarta, a capital da Indonésia, está travando uma batalha perdida contra o mar. A retirada desenfreada de água do subsolo e o aumento do nível do mar estão afogando Jakarta rapidinho. Diante dessa situação, o governo decidiu: vamos construir uma nova capital em um lugar mais seguro. É mole? Imagina só, abandonar uma capital por causa da força da natureza. É o tipo de coisa que a gente só vê em filme, mas que, infelizmente, está virando realidade. A cidade do Cabo, famosa pela sua beleza natural de tirar o fôlego, está enfrentando um inimigo invisível, a falta de água. Em 2018, a cidade quase fechou as portas quando as reservas de água chegaram perto do fim. É de dar medo, a seca brava e a galera usando água cada vez mais estão levando os recursos hídricos para o limite. Gente, imagina viver em um lugar onde abrir a torneira e ter água é luxo, é a realidade amarga que a cidade do Cabo está encarando. Nova Orleans, a cidade que renasceu das cinzas, ou melhor, das águas, depois do furacão Katrina, está de novo com o futuro incerto. A devastação foi imensa e a recuperação lenta e dolorosa. Construída abaixo do nível do mar, a cidade sempre esteve em uma posição vulnerável. Nova Orleans depende de diques e bombas para se manter seca. Esses sistemas são a linha tênue entre a segurança e o desastre. Só que, com o nível do mar subindo constantemente e os furacões cada vez mais fortes e frequentes, a cidade vive com a pulga atrás da orelha. A incerteza é uma constante na vida dos moradores. É de roer as unhas. A ansiedade é palpável nas ruas. Imagina a cena, a cidade sendo engolida de novo pelas águas, um pesadelo recorrente e, dessa vez, quem sabe para sempre. A ameaça de uma inundação permanente é real.
é a ameaça que ronda Nova Orleans, um perigo constante e iminente. Uma história que ninguém queria reviver. Mas a resiliência da comunidade é notável, sempre lutando para reconstruir e sobreviver. Miami, uma queridinha das praias com aquele sol tinindo, está de frente com uma ameaça que não dá para ignorar: o aumento do nível do mar. Os cientistas já deram o papo reto. Boa parte de Miami pode estar debaixo d'água nas próximas décadas. Meus amigos, as famosas praias de Miami podem virar lenda, engolidas pelo mar. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma das cidades mais cheias de gente do mundo. E como se não bastasse os desafios de lidar com tanta gente, a cidade ainda tem que se virar com o aumento do nível do mar e a pobreza. Localizada em plena área de alagamento, Dhaka é um alvo fácil para as enchentes. Imagine a cena: milhões de pessoas sem ter para onde ir, lutando para sobreviver em meio àquela água toda. É de cortar o coração. Alexandria, a cidade egípcia que foi fundada pelo próprio Alexandre o Grande, está na mira do aumento do nível do mar. E não é só isso, não. Alexandria é um museu a céu aberto, com um monte de lugares históricos, incluindo a lendária Biblioteca de Alexandria. É de chorar só de pensar em perder tudo isso, né? Imagina esses tesouros arqueológicos debaixo d'água para sempre. É uma perda que ninguém consegue calcular. Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos, está na rota dos furacões. A cidade já sentiu na pele a força da natureza com vários furacões destruidores, incluindo o furacão Harvey em 2017. O problema é que Houston cresceu sem planejamento e, para piorar, fica em uma área costeira. Resultado? Vira alvo fácil. Imagina a cena: uma cidade inteira parada por causa das enchentes, casas destruídas, vidas perdidas. É um pesadelo que ninguém quer viver. Lagos, a cidade mais populosa da Nigéria, está travando uma luta diária contra o aumento do nível do mar. A cidade não para de crescer, cada vez mais gente, mais prédios, e isso só piora a situação. Imagina só, uma cidade com milhões de pessoas enfrentando enchentes direto com tudo destruído, é a dura realidade que Lagos enfrenta. Osaka, a terceira maior cidade do Japão, vive sob a ameaça constante de desastres naturais. Localizada em uma área que treme mais que vara verde, Osaka também corre o risco de ser atingida por tsunamis. A natureza não tá para brincadeira. Imagina só, uma cidade super moderna tendo que lidar com a fúria da natureza. É de dar um frio na espinha. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, linda de viver, também tem seus problemas, e sérios. Entre a serra e o mar, o rio vive sob a ameaça de deslizamentos de terra e do aumento do nível do mar. Imagina a beleza natural do rio ameaçada por essas forças da natureza. É de partir o coração. E para piorar, muitas comunidades vivem em áreas de risco. É uma situação complicada que o Rio de Janeiro precisa enfrentar. Manila, a capital das Filipinas, ela é uma cidade vibrante, cheia de vida, mas que fica em uma região onde a natureza apronta das grandes. Tufões, terremotos, vulcões, é de tirar o sono de qualquer um. E para piorar, Manila fica em uma área costeira, ou seja, corre o risco de ser inundada. Não tá fácil para ninguém. O Ho Chi Minh City, a cidade mais populosa do Vietnã, está crescendo a olhos vistos. Mas essa prosperidade tem um preço alto, o meio ambiente. Localizada no delta do Mekong, a cidade está na rota do aumento do nível do mar. E para piorar, a retirada de água do subsolo está fazendo a cidade afundar. É como diz o ditado, faca de dois gumes. Mumbai, a capital financeira da Índia, a cidade dos sonhos, também enfrenta seus perrengues com o meio ambiente. Localizada em uma península, Mumbai é um alvo fácil para o aumento do nível do mar.
E como se não bastasse, a cidade ainda sofre com as chuvas torrenciais das monções que causam enchentes daquelas. A vida em Mumbai não é fácil. Nessa viagem, a gente viu de perto a luta das cidades contra a ameaça do aumento do nível do mar, a falta de água e a fúria da natureza. De Veneza a Bangkok, o recado é claro. A coisa tá feia para o mundo inteiro e a gente precisa agir rápido. Não podemos ficar de braços cruzados vendo cidades desaparecerem no mapa. O futuro de todos nós depende das decisões que a gente toma hoje. Tá na hora de arregaçar as mangas e fazer a nossa parte.